Opa! Beleza? Meu principal objetivo com esse vídeo é compartilhar as minhas experiências com textos clássicos da filosofia e da literatura em geral, e entender qual é a leitura de vocês sobre esses temas. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever e ativar as notificações, pois terá vídeos novos toda terça, quinta e sábado, às 4h20, e mostre os vídeos para seus conhecidos que só consomem merda no YouTube. A perda da liberdade política, primeiro dominada pelos macedônios, depois pelos romanos, alterou profundamente os quadros dentro dos quais a Grécia Antiga vinha desenvolvendo sua experiência cultural, e, em particular, sua criação mais arrojada, ou seja, a especulação filosófica. Tornando-se parte do império fundado por Filipe II da Macedônia e ampliado por seu filho Alexandre, o país passa a integrar vasto organismo político, verdadeiro mosaico de povos. Tendem a se diluir as distinções entre gregos e orientais, distinções que então os primeiros orgulhosamente proclamavam e procuravam preservar. O historiador Heródoto mostrou que a raiz dessas distinções estava no senso de liberdade política que um grego possuía por pertencer a uma cidade-estado. Consciente de sua autonomia e de suas tradições, e onde, ao usufruir os direitos de cidadania, ele não estava submetido a nenhum senhor. O abismo entre os gregos do período helênico e os bárbaros orientais provinha, segundo Heródoto, da consciência de liberdade que os gregos desenvolveram a partir da peculiaridade de sua organização social e política. Essa consciência de liberdade está ilustrada pelo historiador no episódio dos dois espartanos que, por ocasião das guerras médicas, se apresentam voluntariamente aos persas para serem sacrificados como expiação pelo assassínio dos embaixadores de Xerxes. Indagado sobre por que Esparta insistia em resistir ao grande rei, rejeitando as vantagens da rendição e da submissão, os dois gregos respondem altaneiros ao persa que os conduzia ao sacrifício. Abre aspas. Tu não podes compreender. Conheces apenas a vida de servidão. Jamais experimentaste a liberdade, para saber se ela é doce ou não. Do contrário, tu nos aconselharias a combater por ela não somente com a lança, mas também com o machado. Depois da Batalha de Queroneia, em 338 a.C., que marca a derrota dos gregos frente à Macedônia, a situação muda completamente. O desaparecimento da autonomia da cidade-estado torna sem sentido qualquer sentimento isolacionista. Mas, pelo fato mesmo de inserir-se no grande organismo político dos macedônios, a cultura grega se difunde, tornando-se patrimônio comum a todos os países mediterrâneos. Começa o chamado período helenístico, no qual, desde a morte de Alexandre até a conquista romana, a cultura grega vai progressivamente se impondo do Egito e da Síria até Roma e Espanha. E se Atenas inicialmente permanece como centro da investigação científica e filosófica, outros focos de atividade intelectual passaram depois a se afirmar, particularmente Alexandria. No período helenístico, as ciências particulares começam a ter desenvolvimento autônomo, despregadas do tronco original da antiga sabedoria filosófica. O século III a.C. é o século de Euclides, de Arquimedes e de Apolônio de Perga. Um esplêndido século, portanto, para as matemáticas e a astronomia. Mas é também um século em que, no Museu de Alexandria, cujo bibliotecário é o geógrafo Eratóstenes, ocorre grande desenvolvimento da crítica filosófica e das ciências baseadas na observação. Surge um novo tipo de intelectual, inexistente na fase helênica, ou seja, o especialista erudito. Ou, como dizem as más línguas, surge o coach. E se isso representa um impulso às especializações científicas, manifesta também um novo rumo que tomara ao conhecimento. Desde que sua meta deixou de ser o universo político, o da realização subjetiva e pessoal que acompanha o ideal de ciência pela ciência. As novas condições impostas ao mundo grego tornam impossível a participação do indivíduo no governo da polis, que o cidadão helênico conheceu sobretudo na fase democrática. O conhecimento deixa de ser preparação para a atividade política, como foi em Platão, passando a se ocupar do aprimoramento interior do homem. Distanciada das preocupações políticas,
A filosofia aspira ao estabelecimento de normas universais para a conduta humana e se propõe a dirigir as consciências, ou seja, o problema ético torna-se o centro da especulação de diferentes correntes filosóficas. As éticas helenísticas partem à procura do bem individual, de uma sabedoria que represente a plenitude da realização subjetiva, ou seja, o alcance da perfeita serenidade interior, independente das circunstâncias. O bem não mais terá o sentido metafísico do bem de Platão, fundamento das ideias, dos modelos do mundo corpóreo e, consequentemente, sustentação tanto do sujeito do conhecimento e da ação quanto da própria realidade objetiva. O bem das éticas helenísticas terá acepção estritamente existencial. É o bem como sinônimo do que é bom para o indivíduo, para a vida de cada homem. Para traçar o caminho que conduz à serenidade interior, algumas éticas helenísticas, como o epicurismo e o estoicismo, partem de uma concepção do universo fundamentada racionalmente. Ao contrário do que propunha o socratismo, epicuristas e estoicos fazem da ciência sobre a natureza das coisas a base para suas construções morais. Bem diverso será o itinerário prescrito pelo ceticismo, fundado por Pirro de Elis. A imperturbabilidade de espírito só se chegaria partindo-se da suspensão de qualquer julgamento, renunciando-se a qualquer explicação científica, se abandonando toda a pretensão de alcançar certezas inatingíveis. Outra corrente de pensamento que se manifesta no período helenístico é o ecletismo. Procurando um critério para a ação que escapasse às disputas das diferentes escolas, essa filosofia pretenderá estabelecer, para além das divergências, um sentido comum, um consenso universal. Tal forma de pensar teve larga aceitação na fase romana, e Cícero foi seu mais eminente representante. O caráter de religiosidade, que se tornará evidente no pensamento ocidental a partir do século I d.C., afirma-se antes em centros orientais da cultura helenística, como Alexandria. Manifesta-se então acentuada tendência à fusão ou ao sincretismo religioso. Ao mesmo tempo, ocorre o confronto entre duas tradições, a greco-romana, formulada através de filosofias dotadas de alto índice de racionalização, e a da religiosidade oriental, fundada como no judaísmo e no cristianismo na noção de verdade revelada. Os primeiros efeitos da repercussão do espírito religioso sobre a filosofia manifestam-se nos judeus alexandrinos, do século II a.C. ao I d.C., também nos neopitagóricos e platônicos, entre os séculos I a.C. e III d.C., e nos últimos defensores do pensamento e da religião do politeísmo, ou seja, os neoplatônicos do século II ao VI d.C. O neoplatonismo constituiu a mais perfeita manifestação de sincretismo religioso dessa época, e teve em Plotino seu principal representante. Para o neoplatonismo, todos os seres resultariam de sucessivas emanações do divino, transcendente e inefável, ou seja, algo indescritível. Antes de se calar, a filosofia grega medita sobre um último tema, o silêncio do ser. Se chegou até o final do vídeo, agradeço a consideração. Caso queira, se inscreva e compartilhe o canal com seus conhecidos. Obrigado e até um outro dia.